Era uma noite de lua cheia na famosa praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e a atmosfera estava repleta de um encanto intrigante. O céu se apresentava limpo, pontilhado de estrelas que pareciam assistir a tudo de suas alturas celestiais, como se fossem olhos curiosos acompanhando a cena abaixo. O som suave das ondas quebrando contra a areia acrescentava uma sinfonia tranquilizadora ao ambiente, mas, ao mesmo tempo, uma tensão velada pairava no ar, como um aviso silencioso sobre o que estava prestes a acontecer. Reunidos em torno de uma fogueira amarelada, meus amigos e eu nos divertíamos, rindo e contando histórias, enquanto as chamas dançantes criavam sombras que pareciam ganhar vida própria. O calor do fogo contrastava suavemente com a brisa fresca que vinha do mar, criando uma sensação ao mesmo tempo acolhedora e inquietante. O grupo começou a recordar lendas locais, histórias que flutuam entre os moradores, e logo a conversa se desviou para um tema sombrio. Vocês já ouviram a lenda do espírito perturbado que aparece durante as noites de lua cheia? Perguntou Fábio, seu rosto iluminado pelo fogo e um sorriso maroto piscando em seus lábios. Senti uma mistura de curiosidade e apreensão ao ouvir suas palavras, e isso despertou ainda mais o interesse do grupo. Do que você está falando? Perguntei, não querendo perder nenhuma palavra. Com entusiasmo, Fábio começou a narrar a história de uma mulher que tivera um trágico fim naquela praia muitos anos atrás. Ele descreveu como ela se afogara e como sua alma, em pena, ressurgiria nas noites de lua cheia em busca de vingança contra aqueles que não a ajudaram quando ela mais precisava. O espírito dela quer fazer justiça. É contado que ela atrai homens para o mar como se estivesse os chamando para compartilhar seu destino, explicou ele. À medida que suas palavras se espalhavam por nosso círculo, a atmosfera levava um peso incômodo. O riso que antes preenchia o ar começou a se dissipar e, em vez disso, olhares nervosos se cruzaram entre nós, evidenciando a crescente inquietação. Conforme a fogueira crepitava e as histórias de terror tomavam mais vida, barulhos estranhos começaram a ressoar do mar, rompendo a serenidade da noite. O que antes era um som relaxante se transformou em algo mais sinistro, como se as ondas estivessem sussurrando segredos obscuros. A brisa, agora mais forte, parecia levar consigo palavras não ditas, e um arrepio percorreu minha espinha. "É apenas o vento, vamos relaxar", exclamou Sérgio, tentando dissipar o clima pesado que nos cercava. Mas havia algo mais naquele murmúrio que não da brisa. Parecia uma presença, uma consciência nas profundezas do oceano, insatisfeita. De repente, senti que a atmosfera ao nosso redor mudara. Eu a vi. Uma figura espectral, pálida como a lua, começava a caminhar lentamente pela areia, sua imagem se desvanecendo nas sombras, como se estivesse entre os mundos do visível e do invisível. Meus olhos se arregalaram em descrença, e quando pude chamar meus amigos para olharem, a visão desapareceu nas ondas com uma agilidade surpreendente. "Não é possível!" exclamei, confuso e paralisado pela mistura de medo e perplexidade. "É uma piada, não é?" murmurou Júlio, com um olhar de incredulidade. Sua voz tremia enquanto olhava em volta, aparentemente à procura de algum sinal de que estávamos todos brincando. Mas a figura havia se desvanecido de forma tão drástica que não havia espaço para humor na situação. Em um instante, a emoção se transformou em terror. A noite, que deveria ser uma celebração entre amigos, agora se convertia em uma experiência aterrorizante. Uma risada baixa e distante estourou. Não era alegre, mas estridente e sombria, cortando a serenidade da brisa noturna como uma lâmina afiada. E então, o inescapável aconteceu. A figura retornou, agora mais próxima. Seu semblante era um misto de tristeza e fúria, e seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural.
A sua presença infringia um medo palpável, um terror que consumia as tentativas de racionalizar o que estávamos testemunhando. Eu não posso acreditar no que estou vendo, sussurrou Sérgio, seu corpo tenso e movendo-se para trás, como se um instinto primitivo estivesse gritando para fugir. No entanto, a curiosidade nos mantinha paralisados. Assistíamos, encantados e horrorizados ao mesmo tempo. A jovem vestia uma túnica branca, seus longos cabelos negros esvoaçando ao vento, e um sorriso distorcido tomava conta de seu rosto, mesclando dor e vingança. Era como se o sofrimento que ela tivera que suportar ao longo de sua existência estava ali, expresso em cada movimento seu, em cada passo que dava em nossa direção. Todos nós ficamos em estado de choque, e assim que a figura começou a avançar, o pânico se alastrou entre nós. O que antes era apenas uma conversa alarmante, agora se tornava um pesadelo vivo. "Corra! Todos para a água!" gritou Sérgio, e em um instante a adrenalina tomou conta de nossos corpos. Aquele grito ecoou entre as ondas enquanto tentávamos nos afastar da figura que parecia querer reclamar algo de nós. No entanto, assim que a maré começou a subir, conseguimos perceber que a fuga estava se tornando cada vez mais difícil. "Vem, rápido!" Eu berrei para Júlio, que ainda parecia paralisado, os olhos fixos na figura que se aproximava. Mas ele estava preso, incapaz de se mover, da mesma forma que uma presa hipnotizada pela serpente. O terror tomou forma à medida que a mulher espectral se materializava diante de nós. Sua presença opressora cortava o ar. Então, em um movimento abrupto, ela se lançou em direção a Júlio. "Ajude-me!" ele gritou, sua voz carregada de desespero, enquanto o mar começava a engoli-lo. O olhar dele havia um pedido silencioso por socorro, e à medida que ele foi puxado para as ondas, um grito angustiado rasgou a noite. O peso daquela cena caía sobre nós, paralisando a razão. Era como se estivéssemos testemunhando uma cena extraída de um filme de terror, mas a realidade era muito mais brutal. "Júlio, não!" berrei, a dor e o desespero estancados em minhas palavras, mas o som da água, consumindo sua presença, era o único eco que restava atrás de nós. Enquanto o mar se tornava um abismo sem fim, eu e Sérgio tentamos manter a compostura, mas a sensação de que a noite estava prestes a se revelar como um pesadelo se solidificou. Frente ao horror, a única coisa que restava era correr. Contudo, o que parecia uma fuga a salvo rapidamente se transformou em um labirinto de terror. Cada passo era um convite à mais profunda desesperança. A água começava a subir ao nosso redor, criando um cenário surreal onde a beleza da praia de Copacabana se misturava com as sombras de nosso destino. As ondas se agitavam como se quisessem nos puxar de volta, se alimentando do que restou da nossa bravura. Finalmente, conseguimos alcançar a calçada, porém, a sensação de segurança era ilusão. O pânico e o choque ainda nos dominavam e os gritos de Júlio ressoavam nas nossas cabeças. Olhei para Sérgio. A expressão dele era de horror e tristeza. "Não podemos contar a ninguém", ele murmurou. "Eles não vão acreditar em nós." Sua voz estava embargada, como se as palavras carregassem o peso de uma culpa eterna. Senti uma parte de mim se despedaçando naquela noite. E enquanto olhávamos para a praia de Copacabana, com as luzes brilhantes e o som familiar das ondas quebrando ao fundo, soube que em meio àquela beleza se escondia um pesadelo à espreita, sempre esperando na escuridão. A figura da mulher ainda dançava em minha mente, e sua presença insidiosa se tornava uma lembrança constante, um lembrete de que ali, em meio à festa, existia a fragilidade da vida, e o mar, antes um refúgio de alegria, agora ecoava com os lamentos de uma alma perdida em busca de vingança. Aquela noite não era apenas sobre diversão, mas também a marca de algo muito mais sombrio que se tornara parte de nós. Mesmo quando a luz do dia emergisse,
e o sol brilhante iluminasse a praia novamente, nós saberíamos que por trás da beleza, algo profundo e aterrorizante ainda aguardava, esperando por sua próxima vítima, e que nem todos que se aventuram nas águas conseguem retornar. Meu nome é Alexandre, e fico com a memória daquela noite trágica, sabendo que, em um canto obscuro da praia de Copacabana, os ecos de um grito perdido ainda ressoam, clamando por justiça. A escuridão da noite envolvia a velha mansão de pedra como um manto pesado e sufocante. Os ventos uivantes ecoavam pelos corredores vazios, enquanto o céu, coberto por nuvens carregadas, parecia refletir a sinistra aura daquele lugar. Era o tipo de atmosfera que faria qualquer um hesitar em cruzar os portões enferrujados, mas para mim, Sofia, uma pesquisadora de fenômenos paranormais, essa hesitação nunca foi uma opção. Estava determinada a descobrir os segredos que ali se escondiam, impulsionada pela curiosidade e por uma incessante busca pela verdade. Há meses eu coletava relatos de aparições naquela mansão, especialmente as histórias que envolviam freiras que supostamente vagavam pelos corredores em busca de perdão. Contudo, uma história me cativou em particular, a da freira que se enforcou no sótão, acusada por suas irmãs de bruxaria. Aquela narrativa me intrigava, não apenas pela tragédia que a envolvia, mas pela ideia de que uma alma atormentada pudesse estar presa ali, clamando por justiça. A ideia de investigar essa ocorrência me parecia mais do que uma tarefa, era um desafio a ser cumprido. Assim que pisei na umidade do chão de madeira envelhecido, uma onda de frio percorreu meu corpo, como se o próprio local estivesse me alertando sobre o que estava por vir. Para muitos, esse seria um sinal para sair correndo, mas eu apenas sorri, ansiosa pelo que estava prestes a descobrir. Com uma lanterna em uma mão e meu gravador na outra, avancei em direção à escuridão, sentindo cada passo ressoar como um eco de um passado que parecia rapidamente tomar vida ao meu redor. O ar estava impregnado de uma mistura de mofo e decadência, perfeitamente alinhada à história que queria desvendar. O sutil rangido das tábuas sob meus pés era a única companhia enquanto eu começava a explorar os aposentos da mansão. As paredes estavam adornadas com retratos antigos e havia algo peculiar nos olhos dos rostos pintados que pareciam me seguir a cada movimento. Era como se o lugar estivesse consciente de minha presença e não estivesse exatamente feliz com isso. À medida que caminhava pelos corredores, a atmosfera densa e opressiva aumentava minha ansiedade, mas minha determinação era inabalável. Conforme me aprofundava na exploração, uma estranha sensação começou a tomar conta de mim. Sussurros. Em um primeiro momento, pensei que eram apenas os caprichos do vento, mas, com o tempo, percebi que as vozes se intensificavam. Elas murmuravam em latim, palavras que eu reconhecia de minhas leituras sobre rituais e preces. Meu coração disparou, enquanto tentava discernir o sentido por trás daquelas palavras antigas. Por misericórdia e redenção, repetiam as vozes, com um tom que misturava súplica e desespero. O som das preces, embora sagrado, agora soava distorcido, quase como uma maldição, ecoando através do tempo. Matérias de minha pesquisa transformaram-se em uma realidade aterrorizante. Mergulhei mais no interior da mansão, quando de repente, algo no chão chamou minha atenção. Um rosário quebrado. Olhei para a peça caída, e ao toque das contas frias, uma corrente elétrica percorreu meu corpo. Imediatamente, uma presença gelada envolveu o ambiente, e arrepios subiram pela minha espinha, enquanto a atmosfera mudava drasticamente, como se uma sombra tivesse se materializado ao meu redor. Minhas pernas pareciam hesitar, mas a curiosidade me compeliram a seguir em frente. Lentamente, levei a lanterna em direção ao sótão, um chamado irresistível que pulsava cada vez mais forte.
Quando finalmente alcancei a escada em espiral que levava ao sótão, uma sensação de pavor me envolveu. A escada, repleta de poeira e desgaste, fazia o menor ruído parecer um estrondo, como se estivesse despertando algo que longo tempo estava adormecido. Meu coração batia aceleradamente e eu sabia que estava prestes a cruzar um limiar entre o mundo que conhecia e algo muito mais sombrio. Finalmente consegui abrir a porta do sótão. O cheiro de mofo e decadência foi um ataque aos sentidos e a escuridão era quase total, exceto por um tênue feixe de luz que se filtrava por uma fenda na madeira. À minha frente, uma corda balançava suavemente, como se tivesse sido recentemente utilizada. A presença daquele objeto era inegavelmente perturbadora e uma onda de desespero me invadiu. Não pode ser, murmurei, tentando processar a horrenda realidade que se desdobrava diante de mim. Ao me aproximar, estendi a mão para tocar a corda, mas antes que pudesse, um estalo ressoou no ar. Os sussurros transformaram-se em gritos e a figura de uma freira começou a se materializar nas sombras do sótão. Ela surgiu em flashes, sua face pálida e seus olhos profundos, cheios de uma dor incessante. Em questão de segundos, as visões dela começaram a surgir em diversas partes do sótão. A frequência da sua presença era como uma tempestade inquietante. Sentindo-me encurralada, olhei ao meu redor em busca de uma saída, mas a única porta estava trancada. O que eu começara a investigar como uma curiosidade acadêmica agora se transformava em um verdadeiro pesadelo. Os rostos que vi nos retratos antigos pareciam me observar, angustiados e sem descanso. Antes que eu pudesse pensar em uma saída, a freira se adiantou. Seu olhar cheio de fúria parecia atravessar minha alma. A luz da minha lanterna começou a falhar e a sala parecia girar ao meu redor. A única coisa que eu conseguia pensar era que precisava afastar aquela presença maligna. Aquelas almas atormentadas não encontrariam paz enquanto a injustiça permanecesse sem resposta. Respirando fundo, decidi que não seria a próxima vítima daquela vingança. Com um gesto nervoso, agachei-me e, em um impulso desesperado, comecei a recitar uma oração que havia aprendido em minha infância. Ave Maria, cheia de graça. Minha voz tremia, mas continuei, unindo todas as forças que existiam dentro de mim. A figura da freira hesitou, sua expressão mudando de ódio para confusão. O ambiente, que antes era carregado de tensão, tornou-se inquieto, com o peso do passado pairando sobre nós. À medida que continuei, uma serenidade começou a surgir, como se o próprio lugar estivesse segurando a respiração, esperando. Os gritos foram diminuindo aos poucos. As vozes que antes clamavam por justiça agora soavam quase como um lamento. A figura, antes aterrorizante, começou a se dissolver em uma névoa espessa que a cercava. Eu sabia que o que acontecera em vida havia deixado cicatrizes profundas em sua alma imortal. Esta casa nunca estará em paz, sussurrou, sua voz agora mais suave, mas cheio de um pesar imensurável e de uma verdade que eu não poderia ignorar. Enquanto as almas de inocentes continuarem presas, o ciclo irá perdurar. Com esse aviso ecoando em meus ouvidos, percebi que, apesar de ter conseguido acalmá-la, o peso da dor das almas ali presas era palpável. A porta do sótão se abriu lentamente, como se o próprio lugar estivesse concedendo uma trégua. Com um último olhar nostálgico, deixei o sótão e desci pela escada, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Consegui escapar daquela prisão, mas não sem um profundo entendimento de que a luta ainda não havia terminado. Fugi da mansão, com a mente fervilhando de perguntas e reflexões sobre o que havia ocorrido. Ali, sob as sombras daquelas paredes, não apenas havia encontrado uma história perturbadora, mas uma realidade brutal que clamava por reconhecimento. Mais do que uma mera curiosidade acadêmica,
Eu tinha me tornado a portadora de segredos sombrios que precisariam ser contados e revelados ao mundo. Ao olhar para trás, enquanto observava a mansão ficando para trás, a certeza de que aquele lugar ainda guardava outros mistérios me envolveu. A sensação de que eu não havia terminado com a mansão era palpável. A mesma curiosidade que me levou até ali agora vinha acompanhada de um aviso silencioso. Algumas histórias não podem ser simplesmente deixadas para trás. Elas se agarram a você, exigindo que você as escute e as revele. No fundo, eu sabia que o verdadeiro horror não era o que havia presenciado, mas a possibilidade de que tudo poderia ser esquecido. E a mansão, com suas paredes escuras e segredos enterrados, continuaria esperando, pronta para contar sua próxima história a quem estivesse disposto a ouvir. Em uma manhã gelada e cinzenta, decidi visitar o enigmático edifício à noite. Como historiador, frequentemente obcecado por arquitetura Art Deco, eu sabia que aquele lugar era um verdadeiro tesouro, mas também um poço de mistério e medo. O clima frio da manhã parecia refletir a própria atmosfera do edifício. Ninguém que conhecia a história do lugar falava sobre ele com tranquilidade. Havia um sussurro nas sombras, uma história não contada que despertava a curiosidade e, ao mesmo tempo, causava arrepios naqueles que se atrevem a mencioná-lo. Levei comigo Laura, uma fotógrafa talentosa e minha fiel companheira de aventuras. O sol hesitava em romper as nuvens, lançando uma luz pálida que mal penetrava as grandes janelas do saguão do edifício. Este era adornado com detalhes artísticos exuberantes, mas a beleza apenas acentuava a sensação de desconforto que impregnava o ar. Ao entrarmos, a primeira coisa que notei foram as texturas ricas das paredes, um jogo de formas e sombras que parecia pulsar com vida própria. Laura estava atrás de mim, ajustando a lente de sua câmera, quando um frio atravessou meu corpo, como se o ambiente estivesse nos observando de forma direta e ameaçadora. Você sente isso? Perguntei, já completamente envolvido na atmosfera inquietante que nos cercava. A sensação era palpável, como se a própria estrutura estivesse viva, respirando, ou talvez esperando algo. Ela levantou os olhos da câmera e respondeu com um sorriso nervoso. Se está falando sobre essa sensação estranha, sim. Parece que estamos sendo vigiados por algo oculto. A sua voz soava baixa e trêmula, quase como um eco do que nós já estávamos começando a sentir. Assim que começamos nossa pesquisa, fui atraído por detalhes do passado que guardavam uma história sombria. Descobri que durante as obras do prédio, uma tragédia havia ocorrido. Uma operária, uma jovem chamada Sofia, havia caído no poço do elevador. O episódio conturbado parecia ecoar em cada canto vazio, como se o próprio edifício guardasse os lamentos da jovem. O sentimento de perda pairava no ar, e a tensão crepitante se intensificava a cada passo que dávamos. Laura começou a fotografar as áreas comuns enquanto eu analisava os detalhes arquitetônicos. Porém, algo estava errado. Ao revisar suas fotos, percebi que imagens estranhas apareciam, sombras que não deveriam estar ali. Ali estava eu, observando um novo elemento se manifestar em suas imagens, uma entidade que parecia se esgueirar entre nós como uma presença maligna. Olha isso, ela disse, virando rapidamente a câmera para eu ver. Na tela, a imagem de uma sombra longa e distorcida se projetava, embora não houvesse nada em nosso campo de visão que pudesse explicá-la. Eu franzi a testa, sentindo um nó se formar no meu estômago. Era como se uma realidade paralela estivesse se infiltrando, uma verdadeira distorção do que considerávamos normal. Continuamos a explorar o edifício e havia uma crescente sensação de pertencimento ao lugar, que logo se transformou em um medo instintivo. A cada passo, os corredores pareciam se estreitar e as luzes começavam a piscar sem explicação aparente.
A atmosfera tornava-se cada vez mais opressiva, como se um manto de trevas nos envolvesse. Foi então que encontramos uma porta com uma inscrição estranha, algo que parecia uma língua esquecida, um tipo de marcação que não correspondiam às plantas que obtivéramos anteriormente. O meu instinto de historiador disparou. Era como se aquele andar tivesse sido mantido em segredo por um motivo. "Deve haver algo lá dentro", murmurei, tocando a maçaneta, um gesto que soou tanto curioso quanto temeroso. Para minha surpresa, a porta se abriu com um rangido sutil, como se estivesse esperando por nós. O espaço dentro era escuro e sufocante. Usando a lanterna do meu celular, iluminamos as paredes e revelamos símbolos desconhecidos que pareciam se mover sob a luz, dançando como sombras traiçoeiras, como se estivessem vivas e observando cada um de nossos movimentos. "Eu não quero ficar mais aqui", Laura sussurrou, seu olhar refletindo uma mistura de medo e determinação, seu instinto gritando para nos afastar daquele lugar. Mas algo me puxava para dentro, como se o andar tivesse uma força irresistível, uma atração que não conseguia entender. Sem resistir, adentrei os sombrios confins daquela sala, ignorando o alerta que ecoava na mente de Laura. Dentro, o clima mudara instantaneamente. Um riso distante ecoou, um som feliz e leve que parecia fazer paródia da nossa situação. Era uma inteligência diabólica que se ocultava no escuro, uma presença zombeteira que nos encurralava. "Alguma coisa está errada", disse Laura, seu tom reduzido a um sussurro preocupado, enquanto olhava ao redor em busca de alguma saída. De repente, o elevador, que supostamente já havia mudado de andar, se abriu ao nosso lado, e uma brisa fria nos envolveu. A sensação de que tudo estava se fechando em torno de nós se intensificou. Ao entrar, apertei o botão para descer, mas quando as portas se fecharam, uma tremedeira percorreu meu corpo como um aviso. O elevador começou a descer, mas logo tudo se tornou um turbilhão. Os andares passaram rapidamente, e quando as portas se abriram novamente, nos encontramos exatamente onde começamos. O saguão vazio nos encarava, uma visão inundada por um silêncio opressivo que não podíamos suportar. A cada tentativa, nos deparávamos com a mesma cena. O lugar estava inalterado, aquela prisão invisível que nos mantinha aprisionados. "Será que estamos presos?", Laura perguntou, seu olhar refletindo uma mistura de medo e determinação. A situação se tornava cada vez mais surreal, enquanto analisávamos nossa impotência diante de algo que não conseguíamos compreender. O riso ecoou mais uma vez, e desta vez era mais alto, como se tivéssemos despertado uma força que não deveria estar ali. Passos começaram a se aproximar, e o som de palmas ecoou como uma celebração macabra. A figura de Sofia começou a tomar forma nas sombras, seu corpo se contorcendo nas paredes como se quisesse expor a dor que sofreu ali. Nos encontrávamos em um pesadelo sem fim, e a ideia de escapar se tornava uma ilusão distante. Laura gritou: "Nós precisamos sair! Agora!" O elevador não nos deixava, como se fosse parte da maldição daquele andar. E em um ímpeto desesperado, decidimos forçar as portas. Cada batida mostrava um eco profundo, uma lufada de ar espesso que parecia nos sufocar, mas não poderíamos desistir. O desejo de escapar nos impulsionava. Finalmente, enquanto a luz começava a falhar, abri uma das portas do elevador e um corredor escuro se estendia diante de nós, infinito e sombrio. As risadas agora ressoavam com uma intensidade insuportável, misturadas a ecos de vontade que pareciam vir das paredes. Porém, não podíamos mais hesitar. A única coisa que nos salvava era o impulso que nos empurrava para fora daquele lugar maligno. Com a adrenalina em alta, corremos pelo corredor, mas ao me virar, não pude evitar olhar para trás. Para meu horror,
vi Sofia, com uma expressão apenas de alegria macabra em seu rosto pálido e espectral. Ela parecia se divertir em nossa agonia, saltando à nossa volta como se estivesse dançando um balé grotesco. Gritei, não olhe! Mas era tarde demais. O olhar de Laura se encontrou com o dela e a câmera caiu de suas mãos, estatelada no chão. O som do equipamento quebrando ecoou, mas não havia mais tempo para lamentações. Eu comecei a correr para a saída, lutando contra o desespero que se instalava em meu peito. Dotado de um último lampejo de esperança, avistei um botão de emergência ao lado da porta do elevador e, em um ato irrefletido, apertei-o. O mundo ao meu redor parecia tilintar como um grande sino de advertência. Uma sensação de tudo longínquo se intensificava à medida que o elevador finalmente se abria. Senti o ar fresco invadir meu ser, algo que eu mal reconhecia após tanta claustrofobia. Consegui sair, mas o que deixei para trás ecoava na minha mente como um cântico macabro. Uma sombra me seguiria para sempre. A imagem de Laura petrificada na frente de Sofia gravada em minha memória, um terror que não poderia esquecer. O ar limpo e fresco agora me parecia irreal e não sabia se conseguiria de fato me sentir livre. O peso do horror me acompanhava como um legado indesejado. Anos se passaram desde então. E embora tenha escapado do edifício à noite, as vozes e risadas ecoam em minha mente enquanto as sombras mais profundas da noite sempre parecem me seguir. O que aconteceu naquela localização sinistra fez de mim um homem mudado, transformando o que poderia ser um simples relato de viagem em um interminável pesadelo. E ao contar essa história, sei que algo escuro irá me buscar novamente. Uma presença que se esconde atrás das cortinas do tempo. Porque, como Sofia sussurrou e ainda sussurra em minha mente, vocês nunca vão embora.